É uma alegria estar aqui hoje, né? Um privilégio para mim. E grandes coisas o Senhor tem feito, né? Em nossas vidas, em nosso meio. Não só na minha vida, mas de muitas outras pessoas que aqui estão, né? O Senhor realmente tem honrado os seus filhos. Como foi dito, eu me chamo Angélica, muitos me conhecem como Lica, sou esposa do Giovanni, a mãe da Gigi e do Elias. E, né, como já foi dito também, hoje eu tive o privilégio de ser escolhida para compartilhar uma palavra com vocês. E o meu anseio é que eu consiga transmitir a vocês com a mesma intensidade que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Então eu quero começar convidando vocês a abrirem a palavra lá em Êxodo 25. Nós vamos ler os versículos do 23 ao 25 e depois só o 29 e 30. Amém? Aleluia. E assim diz a palavra do Senhor. Faça uma mesa de madeira de acácia, com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revista de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para essa borda. Faça de ouro puro seus pratos e os recipientes para incenso, as suas tigelas e as bacias, nas quais se derramam as ofertas de bebidas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Pulei ali, mas esse é os dois últimos versículos, 29 e 30, amém? Nesse texto que nós, acabamos de ler, Moisés ele estava no Monte Sinai, onde ele ficou 40 dias e 40 noites em consagração diante do Senhor para receber ali, os 10 mandamentos, mas também toda a direção para se construir cada item do tabernáculo, as instruções específicas para construir, cada ali utensílios. Obrigada, pastora, fugiu a palavra. Para construir cada utensílio. E cada utensílio ele tinha uma representação e um significado. Demoraria muito para que a gente entrasse nesse tema e explicasse cada significado. Hoje eu quero que vocês voltem a olhar para a mesa, porque é dela que nós vamos falar. Porque a mesa, ela não é só um produto de decoração no nosso lar. Ela tem um significado. Ela foi criada por Deus e ela tem um propósito. A mesa pode até estar sendo hoje apenas uma decoração, um lugar ali talvez esquecido, mas esse não é o propósito de Deus. E eu creio que nessa noite Deus vai resgatar esse propósito no seu lar, porque ali, na mesa, nós construímos um altar. Amém? Aqui, como foi dito, a mesa, algumas versões vão estar como acácia, outras cetim. Mas era uma madeira muito resistente, capaz de aguentar os climas desérticos. E essa madeira ela foi revestida com ouro puro, dando ainda mais dignidade a ela. Nessa mesa, Deus ordenou que se colocasse os pratos para os pães da presença, que representavam as 12 tribos de Israel, e também as colheres para borrifar o incenso no altar do incenso. E esse deveria continuar queimando continuamente. Amém? Mas hoje eu não quero, como foi dito, atentar aos detalhes do tabernáculo. Tabernáculo significa lugar de habitação do Senhor. Nós vamos falar mesmo da mesa. Porque existe um padrão aceitável para o Senhor de santidade. E a mesa, ela representa esse padrão. Amém? Então Moisés, como foi dito também, estava 40 dias e 40 noites em consagração, recebendo ali as ordenanças do Senhor. E nós vamos aprofundar um pouco mais nisso daqui a pouco, mas antes eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na encenação que nós vamos ter aqui. Aqui vocês vão ver a realidade de muitos lares. Talvez hoje seja a realidade do seu lar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que aqui também é uma representação profética do que o Senhor quer fazer na casa de cada um. Amém? Então eu queria que vocês recebessem com uma salva de palmas o pessoal do teatro, que vai estar encenando aqui pra gente. Amém? Ai, como eu tô cansada.
É casa, filhos, marido. Eu estou muito exausta. Ai, é tanta coisa para fazer, ninguém me vê. Parece até que eu estou invisível. Sentar para cá, porque, meu Deus, meu dia foi tão exausto hoje. Eu trabalhei o dia inteiro, estou tão cansado, estou tão exausto, e quando eu chego dentro dessa casa é só cobrança, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, que nunca está no lugar de como é para ser. Eu é que trabalho para sustentar essa casa, mas aqui dentro parece que ninguém me respeita mais. Não aguento mais essa casa. Mamãe, olha o desenho que eu fiz. Tá bom, filha, vai lá brincar. Eu estou muito cansada. Estou muito ocupada. Papai, olha o desenho que eu fiz. Filha, agora não, papai, eu estou cansado, filha, agora não. Depois o pai vê. Ninguém liga pra mim nessa casa. Mamãe vive reclamando, papai sempre trabalhando e bravo. Talvez eu seja o problema. Eu não devia ter nascido. Todo mundo ocupado demais. E ninguém lembrou da minha apresentação. Mas eu acho melhor ficar no meu quarto, porque lá ninguém me decepciona. Os seus pais não te amam. Você não devia ter nascido. É melhor que você suma. Você não devia existir. Ninguém me ama nessa casa. Eu não devia ter nascido. Ninguém se importa com você. Ninguém se importa se você tem apresentação ou não. É por isso que você se corta, se fere. É a única forma de acabar com essa dor. Fica sozinha. Entra na live. Lá na internet tem muitos amigos que dão mais importância para você do que a sua família. Ah, que família ingrata você tem. Ninguém se importa com seu cansaço, com seu sacrifício. Bando de ingratos. E sua mulher? Olha que coisa horrorosa. Olha essa mulher aqui. Que mulherão. Olha, isso sim é que é mulher. E você? Que mulher mais feia. Desprezada. Gorda. Você tá horrorosa. Eu acho que teu Deus nem te escuta mais. Ah, Senhor, me ajuda. Eu não quero perder a minha família. Me ajuda, Deus. Ai, meu coração se encheu de alegria.
Filha, filha, vem aqui, eu preparei uma mesa. Senta, filha. Senta, olha que linda. Senta. Filha, larga o celular, filha, vem aqui. Deixa aí. Você é preciosa, eu te amo. Olha a mesa que eu preparei para você. Senta, filha. Vocês são muito preciosos. Eu amo vocês. Amor, larga o celular. Vamos, eu preparei uma mesa, vamos. E aonde? Vamos, amor, larga o celular, por favor. Mas o que você fez? Não entendi. Eu preparei uma mesa para nós. Vamos. Senta ali. Filha, eu te amo tanto. Me perdoa. O que foi mesmo que você fez? Eu fiz um desenho de Jesus segurando a minha mão. Quer dizer que Jesus nunca nos abandona. Amém. Como eu te amo, filha. Que linda. E você, meu amor? Hoje eu tive uma apresentação e eu ganhei. Só que eu vi que ninguém de vocês estava lá. Mas tá tudo bem. Mas eu só queria que a nossa família fosse mais unida. Ô, minha filha, me perdoe por eu ser esse pai ausente na nossa casa, ter sido esse pai ausente dentro de casa e não ter dado o valor que vocês tanto mereciam. Me perdoe por eu não estar aqui dentro de casa. Eu amo tanto vocês, tanto a nossa casa, tanto a nossa família. Eu prezo tanto por isso, mas parece que tem dias é tão difícil. Mas eu sei que se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor nos deu uma nova chance de recomeçar e fazer tudo diferente. Eu amo a nossa casa, a nossa família. Eu não quero que a nossa casa venha a ser um momento, um lugar de dor, de tristeza, mas eu quero que seja um lugar de paz, de alegria dentro da nossa casa. Vocês me perdoam? Me perdoa, minha princesa. Como eu amo vocês. Como eu te amo, meu esposo. Vamos orar? Eu sou muito grata a Deus por essa família maravilhosa que Deus me deu. Ah, Senhor, obrigado, Jesus, por esta mesa. Obrigado, Senhor, pela minha família. Oh, Senhor, obrigado pelo Senhor ter restaurado, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tentou roubar. Senhor, eu te agradeço, Pai. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, pelos filhos, pelo esposo e tudo que eu tenho que é teu. E por essa mesa maravilhosa na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Forte, né? Mas isso é o que Deus tem para nossa vida. Ele quer restaurar e restituir aquilo que o inimigo tem tentado roubar. Mas primeiro, ele nos convida a estar à mesa. E esse é o título da mensagem de hoje. Há um lugar à mesa. Há um lugar à mesa para mim, há um lugar à mesa para vocês. Amém? Glória a Deus. E agora que a gente está com o coração mais sensível e aquilo que o Espírito Santo quer fazer e os olhos abertos, vamos continuar a se aprofundar na palavra. Porque hoje, como eu falei, eu quero convidar vocês a olharem para algo simples, a mesa, mas que para o Senhor nunca deixou de ser um altar. Que para o Senhor é ali aonde Ele se encontra conosco, ou deveria se encontrar conosco todos os dias. Alguns lares hoje, a mesa ela é apenas decorativa. Mas, a partir de hoje, isso vai mudar, eu creio, em nome de Jesus. A mesa, ela é um lugar de encontro, um lugar de comunhão, um lugar de cura, um lugar de conversa, de conexão. É um lugar onde nós encontramos a nossa família e podemos entender um pouco mais do coração deles. É um lugar onde o Senhor pode trabalhar ali, perdão. Onde o Senhor pode trabalhar ali, no coração de cada um individualmente. A unidade é restaurada. Nessa apresentação, né, você pode ter reconhecido a sua realidade atual.
Mas vocês viram o final, né? Convide Jesus a estar à mesa e com certeza tudo vai mudar. Mesmo que hoje a sua mesa seja só decorativa, mas o Senhor quer fazer da sua mesa um lugar da presença. É aquilo que nós lemos. O pão da presença está sobre a mesa. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Amém? Mesmo que hoje vocês possam reconhecer, né, ali através dessa representação, algo que esteja acontecendo no seu lar, muitas vezes os aparelhos estão sempre ligados, celulares sempre ligados, a televisão sempre ligadas, sempre estão carregados, mas os corações estão vazios, vazios da presença, vazios de palavras de afirmação, vazios de afeto, vazios de amor ou vazios da presença. Mas é nesse lugar de mágoas não ditas, de culpas, que uma brecha é aberta. E um caos silencioso se instala. E através de pensamentos malignos que nos conduzem a ter ações e decisões que não agradam ao Senhor. Mas quando alguém dobra o joelho e clama pela presença de Jesus, tudo muda. O seu doce Espírito Santo vem trabalhar nos corações, vem restaurar o que está perdido. O seu Espírito vem para convencer do pecado e conduzir ao caminho. Porque a mesa onde Jesus está é diferente. Não é só apenas um móvel. Então aquilo que estava quebrado começa a ser restaurado. O que estava calado começa a falar e a expor aquilo que está em secreto no seu coração, mas que talvez esteja ferindo, talvez esteja machucando. O que parecia perdido volta a ter esperança. E nesta noite, durante a Santa Ceia, nós vamos ter a oportunidade de participar da mesa do Senhor. Se você está aqui essa noite, se você viu essa apresentação, é porque o Senhor quer falar com você. Nunca é por acaso, não é mesmo? É porque o Senhor quer fazer na sua vida aquilo que Ele acabou de representar neste altar. Ele quer entrar em sua casa, sentar-se à mesa com você para trazer talvez cura, para talvez restaurar as conversas, a intimidade, os abraços, porque mesa é um lugar de comunhão e intimidade. Ele quer ser o centro do seu lar, o centro do seu coração. E isso começa com um gesto simples e profundo. Você precisa preparar um lugar à mesa para Ele, convidá-lo dia após dia a estar presente. E não apenas aqui hoje, nós vamos ter esse prazer de convidar o Senhor para estar à mesa conosco, mas todos os dias, continuamente, nas refeições, na sua rotina, nas suas conversas, convide Jesus para estar ali presente também. Então hoje nós vamos falar sobre 3 mesas que o Senhor colocou no meu coração. E acredite, quando Ele colocou essas mesas no meu coração, Ele trabalhou profundamente em coisas que não foram fáceis, mas eu precisei sentar à mesa com Ele e abrir para Ele tudo aquilo que estava acontecendo. Porque o que o Senhor faz na nossa vida, a gente precisa realmente abrir o coração para que Ele possa trabalhar. A primeira mesa que nós vamos falar hoje, talvez é a mesa que vocês estão precisando. Mas eu creio que todas as mesas que será faladas são mesas das quais nós iremos passar. Se já não passamos, mas continuaremos passando por elas. Porque todo propósito, todo processo, ele inclui alguma dessas mesas. Talvez durante a vida inteira, até que o Senhor venha, nós teremos que passar de mesa em mesa, a qual Ele vai fazer algo novo. Porque a gente pensa que não tem nada para o Senhor fazer, mas sempre vai ter. E essa mesa é a mesa da restauração. É lindo de ver, né? Quando Jesus ele queria restaurar a identidade de alguém, a primeira coisa que Ele fazia era chamar a pessoa à mesa. E Ele trazia essa pessoa e com um jeitinho especial do Senhor de ser, aquele que só Ele pode fazer, Ele mostrava para as pessoas aonde estava a necessidade de restauração. Foi assim com Zaqueu, né? Zaqueu era um coletor de impostos, eu creio que muitos aqui conhecem a história dele. Ele era um coletor de impostos, um pecador, rejeitado pela sociedade, porque ele havia escolhido trair o seu povo.
Zaqueu, ele subiu em uma árvore, se esforçou para ver Jesus, porque sabia que Jesus ia passar. E, de certa forma, ele queria chamar a atenção dele, e assim ele o fez. Ele subiu em uma árvore e atraiu a atenção do mestre. E quando ele atraiu a atenção do mestre, Jesus, quando o viu, ele não o julgou, não apontou seus pecados, ele não o ignorou por ser um pecador, por ser um traidor de seu povo. Pelo contrário, Jesus disse: desce depressa, porque hoje eu estarei em sua casa. E Jesus entrou na casa dele. E foi a partir de uma mesa que o Senhor mudou completamente a vida de Zaqueu. Ele teve a vida transformada. Ele teve um quebrantamento tão grande que ele falou: eu restituirei tudo aquilo que um dia eu peguei a mais. Amém? Quem não conhece também a história de Davi, lá em 1 Samuel 16, acho que não precisa pôr no telão, nos mostra, né, o momento em que Jessé mostrou todos os seus filhos, fortes, belos, todos eles com qualidades visivelmente aparentes, mas nem se lembrou de Davi. Talvez ele realmente não quisesse apresentar Davi, porque acreditava que de Davi não poderia ter nada de bom. Mas só que Samuel, ele não se assentou à mesa enquanto Davi não foi chamado. Porque Davi era o escolhido. E naquele momento ele estava no campo, cuidando das ovelhas. Pelo pai dele, ele foi esquecido, foi ignorado. A tua família o tinha rejeitado. Mas para o Senhor, ele nunca foi esquecido, ele nunca foi um rejeitado. Para o Senhor, ele era um escolhido. E Samuel declarou, com autoridade: não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E o Senhor hoje declara com autoridade que ninguém sentará à mesa enquanto você não chegar. Porque ele tem algo especial para fazer na sua vida, mas você precisa abrir o seu coração, você precisa entender que enquanto você não convidar ele para sentar à mesa, ele não vai poder fazer nada, porque ele não invade. O Senhor, ele não invade, ele não é como inimigo, ele espera um convite. E Davi, né, foi ungido a rei. Mas ele não estava numa posição de rei naquele momento. Demorou-se, acho que 30 anos para que ele se tornasse verdadeiramente um rei. Ele passou por muitas lutas, muitas batalhas, até que o propósito fosse, né, cumprido. Talvez hoje você se encontre em uma posição que não seja favorável. Você se olha e não se enxerga como alguém que o Senhor tenha algo para fazer na sua vida. Talvez você não se enxergue como um escolhido, mas o Senhor olha para você assim como olhou para Davi e te enxerga exatamente como ele te fez para ser. Porque Deus viu o zelo de Davi no secreto, ele viu o cuidado com as ovelhas, ele viu o servo, ele viu o rei. Ainda que muito provavelmente para Jessé ele fosse apenas um bastardo, para Deus ele já era rei. Ele havia sido formado para isso. Ele havia dado a ele, desde o ventre de sua mãe, um propósito. Assim como é com vocês. E Deus te vê exatamente, assim como ele via Davi, como alguém que ele criou você para ser. Amém? Deus tem um plano para a sua vida e ele quer começar hoje, restaurar os altares da sua casa. Quais são os altares que foram perdidos? Quais foram os princípios que foram esquecidos? Deus quer restaurar. Anos mais tarde, né, Davi fez o mesmo que foi feito com ele. Quando ele se lembrou de seu amigo Jonathan e falou: será que existe alguém da casa de Jonathan a quem eu posso honrar? E existia. Alguém que nasceu com uma posição de príncipe, mas por desgraça se encontrava aleijado. Ele se encontrava em uma cidade que o próprio nome já diz, cidade seca, cidade que não tem esperança, Lodebar. Foi lá que ele estava, já se sentindo miseravelmente um ninguém, esperando talvez até a morte. Mas Davi se lembrou que existia alguém a quem ele deveria honrar.
pelo amor que ele tinha a Jonathan. E então, ele chamou Mefibosete para estar à mesa e restituiu a posição dele. Deus quer restituir posições nesse lugar. Porque na mesa da restauração, há cura, há resgate da identidade. Na mesa da restauração, há resgate da sua família, há olho no olho, há um amor restaurado, talvez que parece que foi perdido, mas não foi. Somente o Senhor está te convidando para ter intimidade com Ele, porque Ele quer fazer em seu lar e Ele vai fazer através da sua vida. Uma coisa que a minha discipuladora sempre falou, né? Se você foi despertado primeiro, está doendo tanto em você, é porque o Senhor quer fazer através de você. Aquele que sente mais é aquele que o Senhor despertou. Por isso que está doendo tanto. Talvez você olhe e fale, mas Senhor, o meu esposo parece que nunca vai mudar, minha mulher parece que nunca vai mudar. Eu estou tentando, mas não está dando certo. Parece que eu não vejo frutos visíveis. Mas talvez é porque o Senhor te levantou para começar a edificar o seu lar. E aquele que se levanta primeiro é aquele também que sente mais. Só que o Senhor, Ele não te coloca num lugar e te abandona. Ele nunca te deixa sozinho. Ele sempre vai estar com você. E nessa mesa da restauração, há honra. Nessa mesa, o Senhor não te vê como um rejeitado, o Senhor não te vê como um traidor, assim como foi Zaqueu, que se sentia traidor, ou Davi, que se sentia rejeitado. Mas o Senhor, Ele te vê como Ele te fez para ser. Livre das culpas, livre dos pensamentos que o inimigo tenta jogar na sua mente. Ele quer nessa mesa te restaurar por completo. Amém? A segunda mesa. Só um pouquinho. É a mesa da reconciliação. Talvez seja essa mesa que você precisa esta noite. Porque nessa mesa há perdão. Nessa mesa não há espaço para caras fechadas, não há espaço para brigas, para discórdias, para desunião. Essa é a mesa da salvação para o perdido. Do reencontro entre o pai e o filho, o esposo e a esposa. E hoje, nessa noite, o reencontro entre você e Deus. Lembra do filho pródigo? Depois de perder tudo, ele volta para casa. E o pai dele não recebe com bem que eu te avisei, que você ia quebrar a cara. Viu? Foi lá? Viu o que aconteceu? Não. Ele o recebe com alegria. Preparou para ele uma festa. Preparou para ele uma mesa farta. Nessa mesa, ele restituiu o seu filho na posição de filho. Nessa mesa, sem mesmo ele falar. Ele não precisou, o pai não precisou falar para o filho, filho, eu te perdoo. E o filho não precisou pedir ao pai, mas ele havia sido perdoado. E Pedro? Lembram de Pedro? Ele negou Jesus 3 vezes. E após a ressurreição de Jesus, todos sabiam que Jesus tinha cumprido aquilo que ele veio para fazer. Mas Pedro, ele não se sentia digno de continuar com a missão. Afinal, ele tinha abandonado o seu mestre, não é mesmo? Então ele voltou a pescar junto com outros discípulos, achando que ele não era mais digno de falar sobre aquele a quem ele abandonou. Só que Jesus, ele olha para Pedro naquela praia, eles têm um encontro, e ele olha para Pedro, e 3 vezes ele pergunta, Pedro, tu me amas? Talvez o Senhor esteja perguntando isso para você essa noite. Você me ama? Ali Pedro foi reconciliado consigo mesmo. Toda a culpa que ele levava foi apagada. O Senhor o perdoou. Jesus devolveu a ele o propósito para o qual ele foi chamado. O Senhor nos perdoou. Ele deu o seu sangue por nós. A mesa que está ali, da ceia, é a representação daquilo que o Senhor fez. Ele nos lavou de todo o pecado.
Na mesa da reconciliação, nós temos a direção, nós temos o renovo do espírito. Nós temos a capacidade para continuar, mesmo que seja difícil. Às vezes é muito difícil mesmo. É difícil a gente ouvir algumas coisas que magoam, que machucam, mas é no altar do Senhor que nós precisamos deixar tudo aquilo que nos fere. Nós precisamos aprender a perdoar verdadeiramente, e a gente só pode aprender a perdoar verdadeiramente com aquele que nos perdoou antes mesmo de nós nascermos. Ele já havia nos perdoado. Às vezes nós pensamos que não temos mais capacidade para continuar, que talvez, a nossa missão foi roubada, que o nosso chamado foi roubado. Mas nessa mesa, a libertação das prisões espirituais, que talvez se encontra pela falta de perdão, talvez se encontre em nossas mentes. Nessa mesa, nós somos remidos pelo sangue de Jesus, purificados por Ele, santificados por Ele e encorajados a continuar a viver o propósito que o inimigo tenta roubar, mas o Senhor veio para restaurar e restituir. E nós temos a terceira mesa. E essa mesa, ela fala muito comigo. Porque é uma mesa que a gente só pode se assentar depois de passar pelas outras duas. Pela mesa da restauração e pela mesa da reconciliação. Essa é a mesa dos filhos, daqueles que verdadeiramente são filhos. Porque é um processo, como eu falei, e durante a nossa jornada em Deus nós talvez passamos por essas mesas todas, por diferentes mesas, mas cada uma delas tem um tempo, um ciclo, representa um chamado específico do Senhor. Em Apocalipse 3:20, se puder pôr, por favor. Apocalipse 3:20. Amém? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Isso que Jesus deseja fazer isso hoje. Ele deseja estar à mesa conosco. E foi isso que ele mais fez durante seu ministério aqui na terra. Sentou-se à mesa. Ele comeu com pecadores, conversou com aqueles que estavam com o coração ferido, trouxe cura, revelou verdades profundas. E essa é a última coisa que ele fez. E nós iremos nos lembrar disso essa noite. Antes de se entregar por nós, ele se assentou numa mesa durante uma ceia. E Jesus ama tanto esse lugar que no céu haverá um grande banquete. E adivinhe, ele mesmo nos servirá. O próprio Cordeiro nos servirá. Hoje, durante a Santa Ceia, nós seremos servidos pela base. Mas lá no céu será o próprio Rei que nos servirá. Que honra, né? Lá em Lucas 22, Jesus enviou Pedro e João para preparar a última ceia, a sua última refeição. Pedro, aquele que logo seria restituído. Aquele que foi chamado para inaugurar a igreja do Senhor no Pentecostes, onde 3.000 almas foram salvas e batizadas pelo Espírito Santo. E João, o discípulo amado, que mais tarde receberia as visões, as revelações do Apocalipse, o futuro da noiva, a eternidade da igreja. Perceberam algo? Jesus ele envia junto, porque na mesa da revelação ele mostra que há um começo poderoso, assim como houve de Pedro. E há um começo poderoso para a vida de cada um de vocês, assim como foi com Pedro. Mas também há um fim glorioso, como foi revelado a João. A mesa da revelação
ela nos faz olhar para nós mesmos e nos revela quem realmente nós somos e como realmente estamos. Porque foi na mesa da ceia que Jesus estabeleceu como a memória viva do seu amor, como a esperança ardente da sua volta. E naquela mesa ele revelou que Pedro negaria, Judas o trairia, que o reino do céu seria estabelecido através do seu sacrifício e que a missão continuaria até que ele venha. As verdades do reino, elas não são reveladas somente para aqueles que têm curiosidade, mas aqueles que buscam ardentemente de verdade. Para aqueles que permanecem na presença. Por isso que eu falei, é a mesa dos filhos. Se você não está na presença do Senhor, não tem como você se assentar na mesa da revelação. Às vezes a gente até pensa, né? Nossa, aquele irmão é tão usado, tão abençoado. Eu tenho a certeza que é porque aquele irmão se assenta com o Senhor todos os dias na mesa da revelação. Mas lembra que eu falei que o tabernáculo é um lugar de habitação? Então, eu tenho uma notícia boa para dar para vocês. Talvez alguns aqui já saibam, todos saibam. Antigamente, o tabernáculo era uma tenda física, né? Mas quando Jesus morreu por nós, quando ele se entregou lá naquela cruz, o véu se rasgou. E adivinhem, quem é o tabernáculo? Quem é a habitação do Espírito Santo? Somos nós. Nós somos o tabernáculo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Porque na mesa do Senhor, como eu falei, há um lugar preparado para mim, mas também há um lugar preparado para você. Há um lugar na mesa para você. Você precisa decidir se assentar nela. E nessa noite, junto com na mesa do Senhor, preparem-se, porque haverá cura, haverá libertação de mentes, haverá perdão, haverá restituição do que foi perdido, haverá reconciliação e cura das feridas da alma. Mefibosete talvez fosse aleijado, mas a alma dele estava ferida, a alma dele estava mais aleijada. Haverá nesse lugar hoje manifestação dos céus. Tudo foi preparado. O Espírito Santo já foi convidado. Ele já está aqui presente. E eu quero convidar vocês a fechar os seus olhos no lugar mesmo onde vocês estão e começar a falar com o Senhor. Talvez você precise hoje confessar os seus pecados. Todos nós pecamos todos os dias, mas talvez tenha algo que o Espírito Santo vai começar a cobrar no seu coração. Porque Ele conhece cada um, Ele sonda os corações, mas Ele precisa que você reconheça. Lembra que eu falei que só nessa mesa o Senhor nos mostra o verdadeiro estado de como estamos. Mas Ele também revela quem somos, quem Ele nos fez para ser. E Jesus, Ele não veio para te julgar, Ele veio para te salvar. Bem, talvez você tenha se sentido rejeitado, como Davi foi. Mas sabe, Deus Ele manda te buscar essa noite, porque Ele não te rejeita, Ele te ama. Talvez você esteja se sentindo perdido, como o filho pródigo, mas Ele te convida a voltar para casa, porque na mesa dele há alimento para você, para saciar a sua fome, a fome da sua alma, o vazio, aquele buraco que ficou. Só Ele tem o alimento que pode te saciar por completo. Talvez você esteja se sentindo, talvez você tenha negado Jesus, assim como Pedro. Mas Ele ainda confia em você e Ele ainda tem uma missão para te dar. Ele ainda te chama e Ele ainda te quer de volta à mesa. Então vai falando com Ele. Vai se rendendo. Podem ficar de pé. Eu gostaria que realmente vocês fechassem os olhos e começassem a falar com o Senhor. Porque nós vamos ter aqui a Santa Ceia. E nós precisamos entregar o nosso coração para Ele. Nós precisamos nos render a Ele. Para que verdadeiramente Ele venha fazer em nós tudo aquilo que Ele tem para fazer. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou jamais chegou ao coração do homem.
Você talvez nem imagine o tanto que o Senhor quer te entregar coisas maravilhosas, porque Ele tem um propósito na sua vida e talvez hoje você não enxergue esse propósito. Mas não é sobre os teus olhos, não é sobre aqueles o que o teu próximo possa estar enxergando em você, mas é sobre como o Senhor te vê. Então vai falando com Ele. Eu não sei em qual mesa você precisa se assentar essa noite, mas o Senhor sabe. E nenhuma delas está distante, está aqui diante de nós. Amém. Eu só gostaria de falar também. A primeira mesa que foi feita foi a mesa criada pelos egípcios. Era uma mesa que era muito bonita, era feita de alabastro, mas nessa mesa ela era só uma tábua. Ela não era como a mesa que nós conhecemos hoje. Nessa mesa era usada para fazer idolatria aos mortos. Era usada para fazer as oferendas e os cultos a outros deuses pagãos. Não é nessa mesa que Deus te convida para se assentar esta noite. Porque essa é a mesa dos escarnecedores, é a mesa da fofoca, a mesa da mentira, a mesa da crítica, a mesa da murmuração. E se você reconhece que hoje você está se assentando à mesa dos egípcios, uma mesa de idolatria, uma mesa de culto aos mortos, porque aqueles que morreram já se foram. Deus tem algo novo para a gente. Se você reconhece que você está sentado nessa mesa esta noite, peça perdão para o Senhor e saia dela. Porque o teu lugar não é na mesa dos egípcios. O teu lugar não é na mesa da murmuração, da fofoca, da mentira, da crítica. O Senhor quer fazer algo na sua vida, mas talvez você não tenha deixado, porque você está sentando na mesa errada, com pessoas erradas. Uma mesa que é bonita por fora, mas está morta por dentro. O teu lugar não é essa mesa. O teu lugar é na mesa do Senhor. Convide Ele para se assentar à mesa contigo. E eu sei que grandes coisas Ele fará. Amém?